O segredo da virada. Como Flávio Bolsonaro rouba o eleitorado de Lula em 2 estados-chave. Prepare-se para entender a movimentação política que está reescrevendo o mapa eleitoral do Brasil. O que está acontecendo nos bastidores para que Flávio Bolsonaro, de repente, comece a virar o jogo em estados historicamente ligados ao eleitorado de Lula? A resposta pode mudar completamente o cenário das próximas eleições. Existe um segredo por trás dessa virada silenciosa, e hoje você vai descobrir qual é. Enquanto muita gente ainda acredita que o jogo já está definido, novas movimentações mostram que a disputa pode estar entrando em uma fase totalmente diferente. E o mais impressionante, essa mudança não está acontecendo apenas em estados tradicionalmente conservadores. Ela já começa a aparecer em regiões onde, até pouco tempo atrás, isso parecia impossível. O que está por trás dessa mudança? Estratégia? Desgaste do governo? Mudança de comportamento do eleitor? Ou existe algo maior acontecendo nos bastidores do poder? Fica até o final, porque o que essas pesquisas revelam pode surpreender até quem acompanha a política todos os dias. A primeira peça desse quebra-cabeça aparece em Santa Catarina. As pesquisas mais recentes mostram Flávio Bolsonaro liderando com mais de 51% das intenções de voto, enquanto Lula aparece bem atrás, com pouco mais de 21%. À primeira vista, muitos podem pensar, isso já era esperado. Afinal, Santa Catarina foi um dos estados mais alinhados ao bolsonarismo nas últimas eleições. Jair Bolsonaro venceu ali com ampla vantagem em 2022, consolidando uma base conservadora extremamente forte. Mas o detalhe importante não é apenas a liderança. O que chama a atenção é o tamanho dessa vantagem. Não estamos falando de uma disputa apertada. Estamos falando de uma diferença gigantesca, que demonstra algo muito maior: a consolidação de uma base eleitoral extremamente fiel. E quando um candidato consegue manter esse nível de força, mesmo fora de uma eleição oficial, isso acende um alerta em Brasília. Mas é a segunda placa que realmente muda o jogo. O Pará, estado historicamente ligado ao campo petista, agora mostra um cenário completamente inesperado. Segundo os números divulgados, Flávio Bolsonaro aparece na frente, com mais de 55% das intenções de voto, deixando Lula atrás, com cerca de 37%. E aqui está o ponto mais importante de toda essa história. O Pará não era visto como um território naturalmente favorável ao bolsonarismo. Muito pelo contrário. Em 2022, Lula venceu no estado e manteve uma presença forte entre o eleitorado local. Então, como explicar uma mudança tão brusca? É exatamente aqui que começa o verdadeiro mistério político. Porque quando um candidato consegue avançar em territórios considerados seguros para o adversário, isso deixa de ser apenas uma pesquisa. Isso vira um sinal de transformação política. E talvez exista algo acontecendo no eleitorado brasileiro que muita gente ainda não percebeu. A terceira placa revela o padrão que começa a surgir por trás dessas movimentações. Santa Catarina representa a força consolidada da direita, mas o Pará representa algo muito mais estratégico: a capacidade de expansão. E é justamente isso que preocupa os bastidores políticos. Porque vencer onde já se é forte é esperado, mas crescer onde antes existia resistência muda completamente a lógica do jogo eleitoral. Existe uma percepção crescente de desgaste econômico, insegurança e frustração em parte do eleitorado. E Flávio Bolsonaro parece estar tentando ocupar exatamente esse espaço. A estratégia é silenciosa, mas extremamente eficiente. Fortalecer a base conservadora enquanto atrai eleitores insatisfeitos que antes estavam do outro lado. É uma movimentação que mistura lealdade política, reposicionamento de imagem e narrativa eleitoral. E quanto mais esse movimento cresce, mais o cenário político começa a mudar. Aqui está o segredo da virada que poucos estão percebendo. Flávio Bolsonaro não está apenas mantendo o eleitorado bolsonarista. Ele está tentando ampliar essa base através de um sentimento que cresce em várias regiões do país: o desencanto. Desencanto com a economia, desencanto com promessas não cumpridas, desencanto com a política tradicional. E é justamente nesse ambiente que a estratégia ganha força.
Enquanto muitos enxergam apenas polarização, existe uma disputa silenciosa acontecendo pelo eleitor que está cansado, frustrado e procurando uma alternativa diferente. A grande virada no Pará mostra exatamente isso. Quando um estado historicamente ligado ao PT começa a demonstrar mudança de comportamento, o impacto vai muito além dos números. Isso afeta a narrativa política nacional. Porque o maior medo de qualquer grupo político não é perder onde já enfrenta dificuldade, é começar a perder território onde antes dominava. E é isso que torna essa movimentação tão importante. O que estamos vendo pode ser o início de uma reconfiguração eleitoral capaz de mudar completamente o rumo das próximas eleições presidenciais. A pergunta agora é: essa virada vai parar nesses 2 estados? Ou ela pode se espalhar pelo Brasil inteiro? E você, acredita que Flávio Bolsonaro realmente está conquistando eleitores que antes votavam em Lula? Essa mudança em estados estratégicos te surpreendeu? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa sobre essa possível virada política no Brasil. Se você gosta de conteúdos que mostram os bastidores do poder, análises políticas e tudo aquilo que a grande mídia muitas vezes não aprofunda, aproveita agora para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.